Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da iHub Lounge. Meu nome é Guilherme Boari e hoje eu trago para vocês um pouco mais sobre como fazer a declaração dos seus investimentos em renda variável dentro do programa da Receita Federal. Pessoal, então antes de começar, eu quero explicar para vocês um pouco como funciona a declaração de imposto de renda de uma forma simples. Basicamente, todas as pessoas que declaram para a Receita Federal o seu patrimônio, elas declaram através da declaração de imposto de renda. Basicamente, você deve declarar o seu imposto de renda numa situação inicial, que é geralmente a situação final da apuração anterior. E aqui eu estou chamando de o que você trouxe do ano anterior. Se você está começando agora e é a sua primeira declaração de imposto de renda, você não está trazendo nada do ano anterior porque a sua posição inicial é zero. Existem alguns limites que a Receita Federal permite para você colocar na sua primeira declaração algumas coisas que você já tem acumulado no passado e que não era obrigatório declarar. Mas o ponto importante aqui é que você vai estar trazendo uma posição anterior e essa posição você não vai modificar no seu imposto de renda desse ano. Tudo que você ganhou no ano que está sendo apurado, nesse caso a gente está falando do imposto de renda de 2022 referente ao período de 2021. Então tudo que você ganhou nesse ano, você vai declarar, você vai dizer para a Receita Federal, de forma que ao final do ano você vai ter uma nova posição, você vai ter uma posição final, que é o que eu estou chamando o que você leva para o próximo ano, nesse caso 2022. Quando a gente fala em bolsa de valores, eu estou dividindo em duas grandes categorias. A primeira categoria é ganho de capital. Ganho de capital é tudo que você compra e vende posteriormente a um valor mais alto ou a um valor mais baixo. Aí, no caso, seria uma perda de capital. Mas no caso da Bolsa de Valores, a Receita Federal ela simplificou um pouco, porque você não precisa fazer explicar para a Receita item a item o que você ganhou de capital, como ocorre com criptoativos e outros tipos de investimento. No caso da Bolsa de Valores, você pode trabalhar com uma apuração de tudo que foi feito no mês. Então, a sua apuração ao longo do mês dos seus ganhos de capital com operações em Bolsa de Valores devem ser declaradas. Basicamente, tudo que você ganhou nas compras e vendas das ações e demais ativos em Bolsa de Valores. A segunda grande categoria são os rendimentos. Então, basicamente, você tem os seus ativos e esses ativos eles geram retornos para você. Esses retornos podem ser por meio de proventos, como dividendos, como juros sobre capital próprio. Você pode ter fundos de investimento imobiliário que geram rendimentos imobiliários e esses fundos te pagam. Então, a segunda grande categoria são esses rendimentos que a gente está chamando aqui de proventos. E eu vou explicar para vocês como isso é lançado no programa da Receita Federal. Se você nunca baixou o programa da Receita Federal, você coloca no Google Declaração de Imposto de Renda 2022. Vai ser o primeiro link, é um link do gov.br, que é o site do governo do estado, do governo federal. E aqui você vai baixar. Você pode baixar uma versão para aplicativo ou preenchimento online, mas no caso a gente vai estar mostrando o programa baixado para computador. Eu já baixei, eu já instalei e vou abrir esse programa. Na abertura do programa, você vai colocar os dados que provavelmente você já lança há muito tempo. Aqui eu vou estar realizando um lançamento a partir do zero. Eu não vou estar importando a declaração de 2021, eu vou iniciar uma declaração do zero e vou colocar um CPF fictício que eu inventei. Então, eu vou colocar um CPF fictício que eu inventei. Você vai colocar o seu CPF e o nome é nome do usuário. O declarante, ok. E agora eu quero trazer para vocês uma divisão daqueles grandes grupos. O primeiro grupo que eu falei são os ganhos de capital. Os ganhos de capital na declaração de imposto de renda, eles têm uma área específica para a Bolsa de Valores, que é a área que fica em renda variável. Eles basicamente separaram ganho de capital e renda variável, que é justamente aquela simplificação que eu expliquei para vocês. Que apesar de ser simplificado, quando a gente clica em renda variável, temos duas possibilidades, operações comum e operações day trade.
Operações comuns são todas as operações que você faz em bolsa de valores que não são os fundos de investimento imobiliário. E você tem uma segunda possibilidade, que é para fundos de investimento imobiliário ou FIAGRO. Então, são as duas primeiras grandes separações no ganho de capital que você tem com bolsa de valores. Aqui dentro, eu não vou entrar no detalhe como você faz a apuração passo a passo, mas eu trouxe eu tenho um programa que eu já lancei e eu vou mostrar para vocês mais ou menos esse programa. Tem vários programas que fazem essa apuração para vocês de forma simplificada, programas que já consideram as taxas, que fazem a dedução, enfim, trazem as apurações já separadas por tipo, por classificação. Então, eu vou mostrar para vocês só como se lança. Você pode ter o programa que você tiver de uma forma bem parecida. Então, basicamente, eu estou entrando aqui no mês de janeiro, o programa ele calculou um ganho de capital, aqui é o resultado de R$ 408,15 de lucro. Então, vou colocar aqui em mercado à vista ações, vou colocar 408,15. Já para day trade, eu tive um prejuízo, esse investidor teve um prejuízo de 7,95 no day trade, então menos 7,95. É importante destacar que se você teve isenções, o que são as isenções? Existem algumas ações que são isentas, em que os lucros provenientes do ganho de capital nessas operações com essas ações são isentos. Então, esses ganhos você não lançaria aqui e o sistema ele já identificaria para você. Outra possibilidade de isenção é se você vende menos do que R$20 mil em ações tributadas, essas que não são isentas, mas somente para operações swing trade. Nesse caso, você está isento e você não precisaria colocar aqui. Aqui mesmo, se você tivesse tido esse R$408, você teria colocado zero. Então, 408,15. Esse valor, provavelmente esse programa que você estiver apurando vai te dar, mas vou te mostrar um exemplo nesse que eu estou utilizando, que o total de vendas nesse mês foi de 35 mil, passou os R$20 mil e por isso foi tributado. Já nesse outro exemplo, em agosto, ele teve somente R$13.600 e o valor veio para operações isentas. Operações isentas é lançado em outro lugar e não é lançado aqui. Você vai fazer esse lançamento para todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, do titular, dos dependentes, de acordo com a classificação do ativo que você está negociando. Então, a gente tem as classificações ações, ouro ativo financeiro, temos todas as mesmas classificações do mercado de opções, do mercado futuro e do mercado a termo. Todo o resto, valor de DARF, tudo isso, o programa mesmo vai calcular e vai te dar. Prejuízos acumulados, você não precisa se preocupar com isso, o programa ele faz o cálculo e vai acumulando para você. Nessa parte inferior, você tem o imposto retido na fonte, que basicamente algumas operações que você faz na Bolsa de Valores, elas retêm impostos. E você pode depois compensar esses impostos na sua apuração. Você também vai lançar aqui o programa que você estiver usando para apurar também vai te dar esses valores. E você pode utilizar. Nesse exemplo aqui em janeiro, então, o imposto retido em janeiro foi de 1,78, então basicamente aqui se lança 1,78. Esse valor, como já foi retido, como ele já foi pago pelo investidor, ele acaba abatendo e o valor do imposto a pagar é reduzido. Cabe lembrar que, apesar da declaração ser anual, a apuração deve ser feita mensalmente e os impostos devem ser recolhidos mensalmente. Então, se você usa um programa que faz isso para você, fica mais fácil chegar no final do ano e declarar. Você provavelmente já vai ter pago essa DARF, porque essa DARF é referente a um período muito anterior, janeiro do ano passado, janeiro de 2021. Você já deve ter pago esse valor. Se você não pagou esse valor, você vai concluir a sua declaração de imposto de renda e esses saldos a pagar, eles vão ser destacados e a Receita Federal vai cobrar esse pagamento de você, acrescido de multas e juros. Então, é bom que você faça esse acompanhamento ao longo do ano e não deixe para a última hora. Então, pessoal, essa primeira parte é a parte de ganhos de capital. E agora eu vou mostrar para vocês sobre rendimentos. Só que antes de entrar em rendimentos, eu vou mostrar também a parte de isentos. Se você teve esse ganho isento, seja por venda de ações isentas
ou se você ficou dentro dos limites de isenção e o seu lucro ficou isento, você vai lançar aqui vamos aqui, ficha de declaração, rendimentos isentos não tributáveis. Dentro de rendimentos isentos e não tributáveis, você vai fazer apenas um lançamento anual. Você vai clicar em novo, vai digitar o código 20, que é para ganhos líquidos em operações no mercado à vista, de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até 20 mil em cada mês. Você pode clicar aqui, o titular, e você coloca o valor do seu rendimento. Vamos usar esse exemplo aqui que ficou bem fácil. Em agosto ele teve 211, como 211 foi o total das operações isentas dele, eu vou lançar 211,92. Então, confirmando, já está lançado esse rendimento. Pronto, agora partindo para a parte de rendimentos, continuando no que você ganhou em 2021. Eu também tenho um relatório desse mesmo programa que eu usei, que traz já os rendimentos recebidos em formato Excel, com o CNPJ e o tipo do rendimento. Então eu vou lançar um de exemplo para vocês verem como é que funciona. Como eu falo, vocês podem ter outro programa que faz isso para vocês, mas vocês vão pegar essa informação e lançar da mesma forma. No caso de dividendos, a regra é que dividendos são isentos. Então, você vai lançar nessa mesma janelinha, em rendimentos isentos e não tributáveis, você vai lançar como dividendos, se eu não me engano, o código é o 9, lucros e dividendos recebidos. Você vai colocar aqui o beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora. Então, a gente vai pegar, por exemplo, aqui, B3SA3. Eu vou pegar esse CNPJ, eu vou colar ele aqui. O nome fantasia, colocar o nome da fonte é a razão social, e o valor é o valor que está aqui. Então, depois de preenchido, você confirma e está lançado o rendimento de dividendo. No caso de rendimentos que são tributados, como por exemplo, juros sobre capital próprio, você vai lançar em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Aqui é o mesmo processo novo, tipo de rendimento você vai selecionar juros sobre capital próprio, tipo de beneficiário titular, CNPJ da fonte pagadora. Vamos ver, eu tenho aqui do Banco do Brasil, então vamos pegar também do Banco do Brasil, copiamos e colamos aqui, nome da fonte pagadora e o valor de 280,25. Ok, o rendimento recebido de juros sobre capital próprio foi lançado. Depois que você lança tudo que você recebeu, aqui vai ser salário, rendimentos, participação em outras empresas. Aqui a gente está focando somente em bolsa, mas você vai lançar tudo que você recebeu e você no final do ano vai ter uma posição final, onde você vai declarar os seus saldos bancários, as suas posições em investimentos de renda fixa, os seus bens e direitos, podem ser os seus imóveis. E aqui entra a grande importância de você declarar o que você tem na Bolsa de Valores. E essa declaração da Bolsa de Valores é feita em bens e direitos. O programa que eu fiz, ele também já gera, eu vou explicar para vocês um pouco do conceito por trás de bens e direitos, mas basicamente o lançamento ele é bem simples, você vai clicar em bens e direitos, aqui dentro você vai cadastrar o bem e direito e eu vou abrir o relatório para a gente lançar alguns e vocês verem como é que funciona. Então, estou abrindo aqui o relatório de bens e direitos e a gente vai cadastrar o primeiro. Então, grupo aqui são participações societárias. Código, ações, inclusive ações as listadas em bolsa. Localização Brasil, o CNPJ da empresa, a gente vai copiar, vamos copiar essa primeira. Colar ela aqui. E a discriminação, esse programinha ele já me trouxe essa discriminação aqui. Então, o que você precisa colocar na discriminação? Esse entre colchete, ele facilita, é uma dica, porque ele facilita
depois na visualização e conferência, a você entender o que é e não ter que ficar olhando para trás. Porque senão ele apareceria só 4.000 unidades ao preço médio. Então a gente coloca o ticket do ativo no começo para facilitar a visualização. Então aqui você vai basicamente colocar a quantidade, o preço médio é o custo de aquisição, o CNPJ da empresa, a corretora. Nesse caso aqui ele não puxou a corretora, mas vamos colocar aqui, por exemplo, corretora XP Investimentos, tá? Nesse caso aqui ele não puxou, ele não cadastrou, mas você coloca a corretora também. E quando ele vai informar para a Receita, ele tem que informar justamente as posições dele, que ele tinha no início do ano e que ele tinha no final do ano. Nesse caso aqui, no início do ano, ele tinha 0, porque eu estou convencionando que ele tinha 0, mas pode ser que, no seu caso, você puxe da sua declaração do ano anterior e tivesse uma determinada posição. O próprio programa ele permite que você clique no botão repetir para ele trazer o valor da declaração final para cá. Aqui a gente vai lançar, então a gente vai lançar aqui qual o valor total? O valor total de R$ 38.283,77. Lançar. Perfeito. Ok, está cadastrado. Cadastramos aqui o primeiro ativo. Então, o que eu estava explicando para vocês, que fica fácil, porque quando você coloca ele no começo, ele fica assim, ó, AMAR 3, fica aqui no comecinho, na discriminação, fica fácil de você fazer a conferência, não precisa ficar abrindo ou olhando aqui por cima. Bom, pessoal, terminando bens e direitos, você já informou a sua posição anterior, que já está na sua declaração anterior, você já informou tudo que você recebeu, e agora você terminou de informar a sua posição final dos seus ativos na Bolsa de Valores. Pessoal, eu acho que o vídeo aqui era muito rápido, era um vídeo curto, a intenção era que fosse um vídeo rápido para vocês verem como é fácil o dinamismo de inserir tudo isso aqui. Obviamente que vai um certo trabalho, vai levar um determinado tempo para você conseguir preencher todos esses dados. Antes de concluir, eu só queria dizer para vocês o conceito que está por trás dos bens e direitos. A Receita Federal ela permite que você lance o custo dos ativos de acordo com o custo de aquisição real deles. Tá? E existem algumas regras quando você opera day trade, opera swing trade no meio, então não é simplesmente você pegar todas as negociações e fazer uma grande média, você vai acabar tendo um custo de aquisição incorreto. O custo de aquisição ele é sempre o das últimas operações que foram operações comuns, excluídas as operações day trade. E além disso, você tem também a absorção dos custos e taxas necessárias para a aquisição desse ativo. E por isso é importante que vocês usem algum programa ou alguma planilha especializada, algum software que te auxilie nisso daqui. Você vai economizar muitas e muitas horas fazendo. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixo os comentários abaixo. Fiquem à vontade para perguntar. A gente está aqui para ajudar vocês. E estamos à disposição a todo momento. Espero ter ajudado vocês. O vídeo foi muito rápido, foi muito curto, mas a ideia era mostrar como é simples fazer os lançamentos. O mais difícil mesmo é operacionalizar e obter todos esses valores. Por isso a gente sempre recomenda que vocês utilizem algum software que traga essas informações de uma forma mais dinâmica, mais confiável, mais precisa, porque a apuração da sua posição de bens e direitos ela é meio complicada. Ela depende um pouco de como as operações foram feitas, ou seja, se você teve operações de day trade no meio, você não pode usar esses valores para a sua média de custo de aquisição. Você também pode absorver os custos de corretagem e as taxas dentro do seu preço para compor esse custo e reduzir o seu lucro, ter menos impostos a pagar. Então, é importante que vocês façam corretamente, e a forma mais fácil de fazer corretamente é através de alguma planilha especializada ou algum software especializado. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade para perguntar nos comentários, tirarem suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder deixar o like e compartilhar, e se quiser também, claro, obviamente, se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.